Bom, bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. A gente tem 10 minutos, eu vou procurar ser breve. E cabe a mim falar sobre alternativas do diagnóstico. Eu tenho dois grandes conflitos de interesse, um que raramente é falado, que eu sou dono de laboratório do sono, eu trabalho com isso, e o laboratório do sono me deu espaço dentro da faculdade, tem um espaço enorme dentro do INCOR, trabalho junto com o Luciano, e também tenho um laboratório particular. Por outro lado, justamente por acreditar em métodos simplificados no diagnóstico, acabei me envolvendo na Biologix, que é um pouco disso que eu vou falar também, de um método simplificado para o diagnóstico da apneia do sono. A apneia do sono é classicamente dita que o padrão ouro é a polissonografia. O grande problema desta palavra padrão ouro é que o ouro não está mais ligado a nada em economia. A nossa grande crise é porque os Estados Unidos imprimiu uma quantidade de dólares enorme, porque não estão ligados mais ao ouro. E quem diz que a polissonografia é o padrão ouro são os donos dos laboratórios do sono. Isso vem historicamente do fato do eletroencefalograma vir da neurologia. O professor Doug McVoy fala, se o sono tivesse visto a partir da cardiologia, talvez o eletrocardiograma desse muito diagnóstico para a gente. Mas foi visto a partir da neurologia, que via eletroencefalo acordado e dormindo, porque existem focos epiléticos. Se você for, por exemplo, para o Chile, ainda existe a residência de medicina do sono e epilepsia, porque é visto sobre esse ângulo. O sono é um comportamento que pode ser visto sobre múltiplos ângulos. O grande problema deste exame é que, se você perguntar para qualquer paciente se teu sono é representativo da sua noite, sistematicamente eles vão dizer que não. O Pedro Genta tem evidências de que as pessoas dormem mais de barriga para cima, roncam mais e têm mais apneia. Um terceiro problema é que existe uma variabilidade de 30% do diagnóstico final. Isso feito pela professora Lia Bittencourt há mais de 20 anos atrás, noite a noite. A gente sabe que a gente não dorme 2 noites iguais uma à outra. E essa variabilidade é absolutamente ignorada. Fora de que a hipopneia, que é um critério de diagnóstico, existem 2 critérios, 3% de saturação e 4%. 3 ou 4% de saturação, aceito pela Academia Americana, muda o índice apneia e hipopneia em média em 30%. E então a gente tem uma base um pouco não tão sólida. O fato é que aqui a gente tem um exemplo de um paciente, cinta torácica abdominal, ele está fazendo, aqui é o fluxo aéreo, ele está tendo eventos respiratórios. Aqui é uma hipopneia, ali uma apneia, ali uma hipopneia. Eu costumo brincar e dizer que esse indivíduo ele sabe dormir e sabe respirar, mas ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando ele dorme, relaxa a musculatura, a garganta fecha, e a principal consequência são as quedas cíclicas da saturação de oxigênio. E a gente sabe, existem várias evidências, um trabalho grande feito na Europa, de que você pega uma polissonografia, vê todos os índices, qual é o principal marcador de risco cardiovascular? É a hipóxia. E o Luciano Drager não deveria achar, como cardiologista, uma coisa difícil de imaginar, porque a hipóxia é realmente o que causa as principais consequências. Mas existem os microdespertares, existe uma série de outras coisas. A má notícia é que não existe nenhuma relação entre a quantidade de microdespertares e a sonolência diurna. Não existe relação nos trabalhos científicos. Não existe uma boa relação entre o IAH e a sonolência diurna. Então, na realidade, se você tiver um instrumento que mede a principal consequência de uma forma simples e rápida, a gente está falando há 40 anos que a gente não consegue fazer diagnóstico, a gente não consegue convencer o cardiologista, a gente não consegue convencer as pessoas, porque tem um exame muito complicado, ele pega o laudo, não entende nada, e aí ele não pede o exame e o paciente não quer fazer o exame complicado no laboratório do sono. Esse é um problema que, aqui só para complementar, o índice de apneia e hipopneia tem uma correlação enorme com o índice de saturação. Entenda-se de saturação quando o oxigênio cai e sobe novamente. Se o oxigênio cair e ficar baixo, isso não é apneia do sono, é uma doença pulmonar, alguma outra coisa. Eu estou tentando ir adiante. O que aconteceu aqui? Será que alguém passa para mim?
Aqui a gente já falou muito, né? A prevalência de apneia do sono é enorme na população. 33% dos adultos em São Paulo têm algum grau de apneia. O Luciano já falou isso, em doença cardiovascular a prevalência é ainda mais alta. E aqui a gente tem as formas simplificadas de diagnóstico. A gente tem a tipo 1, a completa, a tipo 2, que você pode fazer sem supervisão, é a polissonografia, depois surgiram os polígrafos respiratórios e a oximetria de alta resolução, que na realidade vai mudando rapidamente à medida que a tecnologia permite. Esse é um editorial publicado em 2017, o Doug McVoy fez o editorial de um artigo dos espanhóis, e ele diz assim: o debate deveria terminar. As formas simplificadas têm desempenho semelhante, são mais simples e mais baratos. Quer dizer, a poligrafia já é conhecido como um método diagnóstico totalmente aceito no mundo. Mas nós temos um desafio tecnológico, apesar da poligrafia. Esse é um trabalho encomendado pela Academia Americana do Sono. Em 2015, houve uma estimativa de 150 bilhões de dólares de perda de dinheiro por subdiagnóstico ou não diagnóstico da apneia do sono, por acidente de trabalho, automobilística, queda de produtividade e aumento de comorbidades. Então, esse conflito de interesse total, absoluto, porque eu sou um dos cofundadores, é uma oximetria de alta resolução, você está ligado a um celular, um aplicativo, e essas informações vão para a nuvem e são automaticamente analisadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma oximetria estável durante a noite, e os cardiologistas, você mostra para eles, eles entendem em exatamente 5 segundos do que eu estou falando, e qualquer outro médico que não seja o médico do sono. E aqui a gente tem um paciente com as dessaturações e o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Então, em vez de ter o IH, a gente tem o IDO, a gente tem o diagnóstico de uma forma simples, o paciente leva para casa e faz o diagnóstico. Nesse trabalho de validação, 304 pacientes que fizeram a polissonografia e fizeram a oximetria simultaneamente, houve uma sensibilidade e especificidade, em geral, acima de 90%. A conclusão é que a apneia do sono é um problema de saúde pública. O modelo atual de exames feitos por especialistas, esse é o problema. Mesmo a poligrafia é feita por especialistas. Não consegue resolver de forma alguma. O holter de oximetria, que eu dei o exemplo de um aparelho, é uma solução diagnóstico simplificado feito diretamente pelo não especialista. O diagnóstico não é um fim em si, mas somente uma etapa. Esse é o grande problema. A medicina do sono se calca no exame. Nós somos médicos que fazemos exames. Não, nós temos que ser médico que vem pacientes. Então, a gente tem que dar esse poder para o médico lá na ponta fazer o exame e, de alguma forma, apoiar ele no sentido de saber o que ele faz lá na ponta. Então, esse é um modelo que os médicos eles compram o aparelho, custa R$700, e eles vendem o exame lá na ponta para o paciente que faz o exame. E agora a gente tem, obviamente, o desafio de apoiar esses médicos para saber o que eles vão fazer com os pacientes. Mas não é tão difícil assim fazer um diagnóstico de apneia do sono se a gente se basear nesse parâmetro simples, claro, o principal parâmetro que determina risco cardiovascular. Então, eu gostaria de agradecer enormemente o Mark, a Cláudia, o Luciano, todos os colegas aqui, a gente está só entre colegas, queridos, amigos, e o que eu estou falando aqui, eu acho que não é, em geral, uma novidade para a maior parte das pessoas que trabalham nessa área. Muito obrigado.